O golpe de 1964 foi a maior mentira já contada na história do país. Mas essa mentira não acabou não. Ela só mudou de forma. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos. E se tornando membro, você ajuda a manter mais um espaço de combate contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde, complemente, mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Bom, eu gravo esse vídeo em 31 de março, domingo, são agora 9 horas da manhã, mas ao contrário do que está impondo, ou já impôs, a narrativa, inclusive das Forças Armadas golpistas de 64, o golpe não se deu em 31 de março. O golpe se deu em 1º de abril. 31 de março foi o dia que militares saíram de um quartel em Juiz de Fora, rumo ao Rio de Janeiro, onde estava o presidente João Goulart. Se essa lógica do golpe for quando saíram esses militares de Juiz de Fora, a chegada dos portugueses ao Brasil deveria ser lembrada em 9 de março, que foi a data que Pedro Álvares Cabral saiu da Europa, e não 22 de abril, quando chegou. Vejam, nenhum jornalão, os jornais que apoiaram o golpe de 64, nenhum jornal manchetou, noticiou a tomada do poder pelos militares em 1º de abril. É sempre bom a gente lembrar que jornais impressos, eles noticiam fatos ocorridos na véspera. E os jornais de 1º de abril, nenhum deles noticiou, nem o Globo, Folha, Estadão, nenhum deles noticiou a tomada do poder, a deposição de João Goulart em 1º de abril. Isso só veio ocorrer nas edições de 2 de abril, onde tem aquele famoso editorial do Globo, ou infame, melhor dizendo, o tal do Ressurge a Democracia, celebrando o golpe de 64. Em 1º de abril, o João Goulart, o Jango, ele esteve no Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, até por volta de meio-dia. Esse palácio era a antiga sede do governo federal, enfim, depois passou a ser a sede do governo do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, ele foi para Brasília. Enquanto ele esteve no Rio de Janeiro, havia tropas se dirigindo ao Palácio das Laranjeiras para tentar encurralar ele ali, enfim, tensionar, enfim, obrigá-lo a renunciar, prender ou qualquer coisa que o valha. Então, Jango foi para Brasília e de Brasília para o Rio Grande do Sul, mas ele ainda era presidente do país. Foi somente na tarde de 1º de abril que o Congresso Nacional cassou o mandato de Jango sob a falsa alegação de que ele tinha deixado o país, mas ele estava no Rio Grande do Sul. Os militares, ao longo do tempo, eles conseguiram mudar a marca do golpe para 31 de março para desvincular a data do dia da mentira. Eu lembro que quando eu era criança, na escola, enfim, e até quando eu entrei na universidade, na minha primeira universidade em Ciências Sociais, na Universidade Federal de Alagoas, em 1999, a data do golpe era sempre dita nos livros, etc., como 1º de abril. 1º de abril, jamais 31 de março. Só quem dizia 31 de março eram os militares, nessa coisa de separar do dia da mentira. O diabo mora nos detalhes. Então, é importante para a narrativa dos militares, de salvadores da pátria, desse tipo de coisa, que a data do golpe não fosse o dia da mentira. Outra mentirada que a gente tem aí contada é que a adesão dos generais foi puramente ideológica ou por amor à pátria ou qualquer coisa que o valha. Mas isso não é verdade. O general Amaury Cruel, que em 64 estava no comando do 2º Exército em São Paulo, recebeu 1,2 milhão de dólares do então presidente da Fiesp, Rafael Nochesi, para que ele aderisse ao golpe. Sem o 2º Exército em São Paulo, os milicos
conseguiriam ter êxito para dar o golpe. Era preciso que todos os comandos, ali os principais, os seus generais, aderissem ao golpe. Esse fato desse dinheiro foi revelado pelo coronel reformado do Exército, Erimar Moreira, à Comissão da Verdade da cidade de São Paulo. Ele relatou isso, inclusive ele disse que chegou a questionar essa coisa dessa grana e foi perseguido, perdeu o cargo e todo esse tipo de coisa. O detalhe é que o general Crua, ajudou a impedir que o golpe ocorresse ainda em 1961, porque quando o Jânio Quadros renunciou, o Jango estava na China. O Jango era tido como um sucessor do Getúlio Vargas, do Brizola, tem viés trabalhistas, e naquela época, presidente e vice não eram eleitos em chapa, como hoje. As pessoas votavam no presidente e as pessoas votavam no vice em separado. Então os caras não queriam deixar o João Goulart assumir, já em 61. Mas o grande agente para atrasar esse golpe em 3 anos, né, porque ocorreu em 61 e acabou ocorrendo em 64, foi o Leonel Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul. O Brizola assumiu o comando de uma cadeia de emissoras de rádio, da Rádio Guaíba, e passou a denunciar o golpe contra João Goulart, ao mesmo tempo que tentava desfazer essa trama golpista por dentro da caserna. E o general Cruel estava no Rio Grande do Sul. Ele era o comandante lá do Exército do Rio Grande do Sul. Em 27 de agosto de 1961, o Brizola pegou os equipamentos da Rádio Guaíba e transferiu para o Palácio Piratini, que era a sede do governo gaúcho. De lá, danou-se a denunciar o golpe. E aí, essa cadeia de rádios, eram mais de 100 rádios da Rádio Guaíba, e com o tempo, as mensagens do Brizola foram chegando a outros estados brasileiros. Chegaram no Nordeste, chegaram a estados do Sudeste, foi se espalhando as denúncias do Brizola. E as imagens da época mostram assim, o Palácio Piratini todo com barricadas, com o exército do Rio Grande do Sul protegendo o palácio, para evitar, inclusive, que outros batalhões, que outros comandos de outros estados invadissem ali e parassem o Brizola. Uma solução meia-bomba foi que inventaram uma junta para que Jango não governasse. Justamente por isso, porque ele era tido como herdeiro político de Getúlio, muito associado a Leonel Brizola, né, e ele defendia ideias como aumento do salário mínimo, reformas agrária e urbana, e que o Brasil fosse soberano em relação aos Estados Unidos, essencialmente, e a demais países nas suas relações internacionais, inclusive internas, porque havia muita interferência, vivíamos um contexto de Guerra Fria naquela época. O Jango defendia que o Brasil decidisse por si só os seus rumos e com quem e quais seriam as relações a serem mantidas em nível internacional. Depois disso, conseguiu-se acabar com essa tal junta e Jango voltou a ter poderes de presidente da República. Só que teve o tal discurso da Central do Brasil, em 13 de março, que foi organizado pelo Partido Comunista Brasileiro, PCB, pela Frente de Mobilização Popular, diferentes entidades sindicais, representação de categorias, a União Nacional dos Estudantes participou desse ato na Central do Brasil, e as correntes mais à esquerda da época, do PTB daquela época, né, o Partido Trabalhista Brasileiro, que davam apoio ao presidente Jango. Mas eles também cobravam mudanças socioeconômicas no país, como aumento do salário mínimo, as reformas agrária e urbana, todo esse tipo de coisa. E foi naquele momento daquele discurso do João Goulart é que o caldo teria entornado de vez e a caserna passou a costurar efetivamente o golpe que viria cerca de 2 semanas depois. Durante esses 21 anos de ditadura, tivemos atos institucionais, 5 deles, sendo as 5 o pior, o mais cruel, o mais bruto, o mais autoritário. Durante esses 21 anos de ditadura, a gente teve cassação de mandatos, perseguições, prisões, torturas, mortes e desaparecimento de opositores. De acordo com um relatório da Comissão Nacional da Verdade, divulgado ainda em 2014, a ditadura vitimou
434 opositores, desses mais organizados politicamente, sendo que destes 210 ainda estão com seus corpos desaparecidos. O total de prisões com tortura registrado chegou a 1.024. Somente na Câmara dos Deputados, 173 mandatos de opositores foram cassados. Ministros do Supremo Tribunal Federal também foram arrancados de seus postos. E essa violência política também se repetiu nas instituições congêneres nos estados, nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, em tribunais de justiça, enfim. Essa violência desceu, essa violência política, institucional, desceu para os estados também, não ficou só na seara do Congresso, das instituições da União, das instituições federais. Poucos dias antes de eu gravar esse vídeo, saiu um estudo realizado pela Universidade de Brasília, coordenado por Gilney Viana, que é colaborador da Universidade de Brasília, da UNB, e é ex-preso político. Ele fez um levantamento que se passa um pouco o período do fim da ditadura, e vai até o ano de 1988. E ele aponta que 1.654 camponeses foram mortos e desaparecidos nesse período. Ou seja, a ditadura ela acabou em 1985, oficialmente, ali, enfim, com a eleição do Tancredo Neves e do José Sarney, melhor dizendo, com a posse de José Sarney, já que o Tancredo não assumiu. Mas os resquícios ainda, o viés autoritário, as instituições contaminadas pelo autoritarismo do golpe de 64 ainda continuaram agindo, principalmente no campo. Em 1979, todo mundo sabe, a gente teve a lei da anistia, garantiu a volta dos exilados que fugiram da ditadura de 64, mas também garantiu perdão aos criminosos de Estado, aos torturadores, aos generais, toda essa coisa aí. Tanto é que todos morreram ou estão morrendo de velhos, né, e bradando besteiras sobre o golpe de 64. Basta a gente olhar os documentos, toda essa coisa do clube militar do Rio de Janeiro. São os velhos, né? São os velhos babão, as viúvas da ditadura. Em 1983, por ideia do senador alagoano Teotônio Vilela, conhecido como Menestrel das Alagoas, se teve início o movimento Direta Já, para pressionar o regime de 64 a realizar eleições diretas para presidente da República. A gente teve a tentativa da aprovação da emenda Dante de Oliveira, que garantia a eleição direta para presidente da República. Mas a emenda Dante de Oliveira ela foi derrotada em 25 de abril de 1983, que para mudar a Constituição precisava de 2/3 dos votos do Congresso Nacional, dos parlamentares, enfim. E ela só obteve 298, venceu a votação, mas não atingiu o quórum. Houve uma série de movimentações ali no governo militar, dos presidentes militares, melhor dizendo, para provocar falta, impedir que parlamentares fossem votar, porque a pressão popular já era muito grande. Segundo o Ibope da época, enfim, 85% da população brasileira queria eleição direta para presidente da República. Então os parlamentares, até para não contrariar as suas bases, tal qual muitos faz hoje ainda, votariam a favor da emenda. Então, 120 deles não foram para a votação, ocasionando a não aprovação, não a derrota da emenda, mas não a aprovação da emenda Dante de Oliveira. E isso causou uma grande frustração na sociedade. O DETA já começou a pressionar o regime, em 64, sua primeira manifestação pública foi realizada no recém-emancipado município de Abreu e Lima, na região metropolitana de Recife, capital de Pernambuco, no dia 31 de março de 1983. Depois disso, atos como esse começaram a ocorrer em todo o país, mobilizando não somente as organizações de esquerda, mas também os setores mais conservadores, do ponto de vista socioeconômico, do papel do Estado, mas que eram opositores ao regime. Em 16 de abril de 1984, ocorreu a última manifestação do Direta Já. Foi uma passeata que saiu da Praça da Sé até o Vale do Anhangabaú, na cidade de São Paulo, onde se deu comício.
E foi nesse episódio, por exemplo, que tem a fatídica reportagem da Rede Globo, em que ela disse que aquela manifestação era em virtude do aniversário de São Paulo, coisa que vale, enfim, escondeu que era uma grande manifestação, um grande ato pelo fim da ditadura, por eleições diretas. Então, como a emenda do Antônio de Oliveira não passou, teve que vir a eleição para presidente da República através do colégio eleitoral, que era a forma que os militares faziam migué de democracia. Por isso que a ditadura teve mais de um presidente, porque eles ficavam trocando ali para fazer esse grande faro de que havia democracia, porque estava trocando o presidente da República. E no colégio eleitoral, a oposição venceu, com o Tancredo Neves e com o José Sarney. Ambos, em algum momento, apoiaram o golpe de 64, mas depois passaram a ser oposição ao regime. O Tancredo nem chegou a tomar posse porque ele faleceu antes. Teve complicações de saúde e faleceu antes. E aí veio aquele temor, né? Porque ele nem tomou posse. Ele não foi empossado. Então, como é que o vice poderia tomar posse se o titular não tomou posse? Os caras só tinham vencido a eleição do colégio eleitoral. Mas mesmo assim, o Sarney tomou posse. E o governo Sarney ele foi sofrível em inúmeras questões, seja de ordem econômica, até mesmo em questões algumas de ordem democrática e tal ali, como é o caso desse estudo da UNB, que mostrou o desaparecimento de milhares de camponeses. Mas o governo Sarney legalizou os partidos políticos, os sindicatos e as organizações sociais de luta do povo. Inclusive tem a lei do Grêmio Livre, que garante a organização estudantil nas escolas, veio fruto desse período do governo Sarney. Passamos alguns anos e o Brasil viveria um outro golpe, agora em 2016. Só que neste ano de 2016, que tirou Dilma Rousseff do poder, a gente não teve tanque na rua, mas tivemos sim a participação dos militares. Esses caras derrubaram a Dilma Rousseff, prenderam o Lula, o general Vilas Boas, comandante do Exército, ameaçou o STF lá com seu Twitter. Os militares e o STF, inclusive, que também aderiu ao golpe de 64. E depois, de algum momento, entrou em atrito com os executores do golpe. O golpe de 2016, que veio depois, ele não se deu da mesma forma, mas ali o Temer, a composição do governo, essa coisa dos militares ali, gerou, o STF teve algum grau de atrito na sequência. Tanto é que nós estamos vendo a postura do Supremo agora, desses dias atuais. É muito diferente, por exemplo, do que estava ali entre 2016 e 2018, por exemplo. Tudo isso resultou na eleição do capitão do Exército, Jair Bolsonaro, cuja candidatura foi lançada ainda em 2014, poucos dias após a reeleição da Dilma Rousseff, na sede da Academia Militar das Agulhas Negras, no Rio de Janeiro. A AMAN, então comandada pelo general Tomás Paiva, que neste momento, em 2024, é o atual comandante do Exército. E o Tomás Paiva também foi o redator do tweet do Vilas Boas ameaçando o Supremo Tribunal Federal em 2018 que ia julgar um habeas corpus em favor de Lula. E caso o habeas corpus fosse aprovado, Lula poderia ser candidato nas eleições de 2018. O governo Bolsonaro foi um governo militar, que teve até mais militares em espaços civis do que o próprio período da ditadura militar de 64. Essa história de que o Bolsonaro cooptou os militares são uma grande besteira. O Bolsonaro é militar, foi lançado dentro de um espaço militar, seu governo tinha mais militares do que até a própria ditadura, e em nenhum exército do mundo general obedece capitão, independente do espaço que esse capitão ocupe. Outra coisa, só um detalhe, enfim, o Bolsonaro ele não foi expulso do exército, tá? Em 88 ele se elegeu vereador no Rio de Janeiro e foi para a reserva. Havia um debate de expulsá-lo por causa do negócio de uma bomba que ele ia soltar, ou soltou num batalhão desse qualquer, mas ele não foi expulso do exército, tá? E os militares ainda hoje se alimentam dessa narrativa de golpe, desse tensionamento constante. E agora eles
Então, tentando se afastar aí dessa coisa, veio o joio do trigo, como eu sempre falo aqui no canal, essa coisa do golpe, Malucine e tal, se separar, esse tipo de coisa, né? Eles já vêm há muito tempo se naturalizando na política. E esse é o grande golpe dos militares, eles ocuparem o espaço político através da democracia. Eles voltarem ao poder político sem precisar de tanque na rua. Teve o golpe com o judiciário, o Senado de Lava Jato, mídia, etc, 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 e eles ali com uma eminência parda, para ter a ruptura, para criar a confusão, um país em confusão, quem resolve? Os militares. Mas a grande questão é naturalização na política. E eles usam essa tática de aproximações sucessivas. Eles estão chegando há muito tempo, aos poucos. É claro que se o cavalo passasse selado para dar um golpezinho ali, é evidente, muito provavelmente eles montariam nesse cavalo. Mas a gente precisa entender os contextos entre o agora, ou de 2016 para cá, para 64. Agora eles não têm o apoio da imprensa, não têm o apoio de potências estrangeiras. E o capital brasileiro, a elite econômica brasileira, estava dividida também aí, com relação à ruptura. Não em apoio a Bolsonaro em 2018 ou qualquer coisa que vai, mas houve uma divisão aí. Então, como é que os militares poderiam sustentar um golpe caso executassem um agora, no pós-Bolsonaro, durante o governo Bolsonaro? Ele não teria como fazer. O golpe está se dando de outras formas. 64 teve apoio da mídia, apoio dos Estados Unidos e apoio da elite econômica brasileira para dar o golpe, para tirar o Django e colocar os militares lá. Os militares, eles planejam tomar o golpe, o poder político, melhor dizendo, perdão. Os militares planejam tomar o poder político se através da instituição, de forma institucionalizada. E isso vai institucionalizar a tutela que eles têm na política. Imagine um Congresso Nacional com 100 militares ali dentro. Eu falo militar das Forças Armadas, 100 militares ali. 10 mil espalhados, sei lá, 5 mil parlamentares nos estados e municípios, militares das Forças Armadas. É evidente que eles vão passar a tutelar a política nacional através dos instrumentos democráticos, das instituições que a gente tem, dessa democracia limitada que nós temos, enfim, mas democracia. O melhor exemplo dessa entrada que a gente tem aí dos militares de forma institucionalizada, os dois melhores, por exemplo, o Mourão, que foi vice do Bolsonaro e agora é senador pelo Rio Grande do Sul, o Mourão é general da mais alta patente, e o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. O Tarcísio é oficial do Exército, inclusive esteve no Haiti sob o comando do Heleno. Ele é oficial do Exército, a gente não pode esquecer disso. Né? E nem todo milico, mistura de militar com político, é agressivo, vocifera besteira, é aquela caricatura de Bolsonaro. Né? A gente pode até achar que as Forças Armadas não têm capacidade de encarar uma guerra, um confronto direto, porque não tem equipamento, não tem munição, toda essa coisa que a gente ouve falar e vê, enfim, e que aqueles tanques lá que desfilaram na frente do palácio soltando fumaça no governo Bolsonaro, tudo aquilo faz a gente crer, e pode até ser verdade essa coisa aí. Mas a gente não pode subestimar a capacidade de inteligência e de guerra psicológica que as Forças Armadas possuem. E para isso não precisa de equipamento de guerra, não precisa de tanque, não precisa de arma, não precisa de nada disso. E para fazer isso, hoje, nesse mundo moderno, basta disparos em massa nas redes sociais e aplicativos de mensagem para ludibriar os incautos, colocar cartazes e faixa pedindo socorro aos militares até que esses incautos os façam por conta própria nas manifestações. Foi assim na jornada de 2013, foi assim nos atos para pedir o fora Dilma. É assim até hoje nos atos pró-Bolsonaro, você vê lá a coisa de ficar pedindo socorro às Forças Armadas. Você dá um Google aí, você acha isso. Então, você planta a ideia e fica ali até que os caras comecem a fazer por conta própria. Além, é claro,
de alguns repórteres dos grandes veículos de imprensa atuando como caixa-ressonância da narrativa militar, sem checar o que vem de lá, fazer nada disso, só reproduzindo. Afinal, e aí eu falo como repórter, você ter uma fonte dentro da cúpula, da alta cúpula das Forças Armadas, do ponto de vista profissional, é algo grandiosíssimo. Mas isso não exclui a importância de checar o que essa fonte está dizendo. Mas aí vai no hábito do não checar, do confiar, do publicar primeiro. Aí nós temos o fetiche da velocidade na internet. Então, você tendo esses elementos, está tudo bem. Após isso, quando começa a confusão, e aí você está ali e é preciso ter militares que tentem apaziguar ânimos, o que quer que seja, aí você coloca esses militares para falar abertamente sobre política na imprensa. Bebiano, Santos Cruz, só para lembrar os do começo do governo Bolsonaro, por exemplo. O militar não pode falar de política, ele não tem que falar de política. E no momento agora, que eu gravo esse vídeo, a gente tem o presidente do Superior Tribunal Militar, fazendo falas, inclusive, muito agradáveis aos ouvidos mais à esquerda, ao centro-esquerda. Seja da legalidade das eleições, seja dizendo que no Brasil não tem comunismo, todo esse tipo de coisa aí. É sempre bom a gente lembrar também, eu fiz vídeo aqui, escrevi sobre isso, o general Tomás Paiva, 2 dias antes de assumir o comando do Exército, fez uma fala em São Paulo, no comando que ele comandava lá, no batalhão, enfim, defendendo a legalidade das urnas, 2 dias antes. Então eles fazem esse jogo de aproximação sucessiva e estão cada vez mais naturalizados e legitimados na política. O golpe de 1º de abril de 1964 foi uma grande mentira, porque foi motivada, oficialmente alegada, por defesa da democracia, que não ocorreu, no combate a um comunismo inexistente, que para garantir a liberdade das pessoas e o desenvolvimento do país, isso só trouxe morte, miséria, perseguição. O Brasil tem uma lacuna de 20 anos sem a maturidade para ter mais maturidade política, sem projeção de novas lideranças, sem formulação de ideias. O Brasil ficou 21 anos no limbo desse tipo de coisa. Naturalizou-se a violência policial, todo esse tipo de mazela. Mas essa mentira ainda está entre nós. A coisa do pedir golpe não é isso? Por democracia, por liberdade. Até as faixas dos cartazes de 64 de agora tem os mesmos dizeres, né? Vai para Cuba, toda essa bobagem aí. O golpe, o golpismo continua entre nós. Ele só não é da mesma forma mais. E se a gente não, enquanto povo, não prestar atenção nisso, não se ater a isso, pode ser que 64 se repita de fato.